Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, gestão de configuração de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software e nós vamos agora com a aula sobre gestão de configuração de software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto e castanho. Ele usa óculos de armação retangular preta, camisa polo com listras cinza e brancas e calça bege. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Essa é, finalmente, a última aula da nossa série de aulas, de 21 videoaulas sobre a disciplina Engenharia de Software. Com isso, a gente cobriu, eu entendo, os principais tópicos relacionados ao tema Engenharia de Software, embora muitos outros também possam ser considerados importantes, relevantes, mas com a gestão de configuração de software, a gente encerra os tópicos que foram escolhidos especificamente para essa disciplina. Bom, gestão de configuração de software está inclusa dentro do tema que eu destaquei há 2 aulas, que foi a entrega contínua, né? Para fazer a entrega contínua, eu também preciso da gestão de configuração de software, embora também, né, a gestão de configuração de software possa existir mesmo que você não queira fazer uma entrega contínua. No slide intitulado Gestão de configuração de software contínua, as informações em tópicos. Gestão das alterações de software, necessária para controlar as alterações que ocorrem durante o ciclo de desenvolvimento. GCS e ou SCM. Atividade de apoio aplicada à gestão de qualidade. E o que é a gestão de configuração de software? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é configuração de software, o que é um item de configuração, né? E esse nome, às vezes, ele confunde um pouco, porque você configura software. Você vai lá no painel de configurações, escolhe a opção A, escolhe a opção B, escolhe a opção C, né? Então, você está configurando um software, você está configurando um aplicativo, e isso a gente chama de configuração. E parece, então, quando alguém vê pela primeira vez o nome gestão de configuração de software, pode achar que é isso, mas não é. Tá? Essa gestão de configuração de software, ela remete a uma outra coisa. Ela se remete à gestão dos itens de configuração que compõem o software durante o seu desenvolvimento. Então, nós temos que falar primeiro em o que é um item de configuração. Um item de configuração vai aparecer aqui. O docente refere-se ao segundo tópico, GCS e ou SCM. Ele um software, ele é composto por vários itens. Quando você pega um software e divide nas partes, e nas subpartes, e nas subpartes, cada partezinha é um item da configuração desse software. Então, o que configura esse software? O que forma esse software? Então, cada item, cada partezinha do software é um item de configuração. Então, quando nós falamos gestão de configuração de software, a gente pode falar gestão das partes do software. Então, alguém precisa fazer a gestão das partes do software, das partes que estão sendo desenvolvidas. Lembrando que lá numa das primeiras aulas eu mencionei que software não é só código. Software não é só código, fonte executável. Então, não pensem apenas nos componentes, nos módulos e tal. Mas software é qualquer coisa, qualquer tipo de artefato que foi desenvolvido durante o ciclo de desenvolvimento. Desde especificações de requisitos, diagramas, modelos, casos de teste, resultados de teste, relatórios de teste, planos de desenvolvimento, documento de usuário, help, manual de usuário, qualquer coisa que seja, qualquer artefato que seja de alguma forma elaborado durante o ciclo de desenvolvimento de software é um item de configuração de software, certo? E esses itens de configuração, eles mudam muito durante o processo de desenvolvimento. Eles passam por várias alterações.
inclusive uma das partes da gestão de configuração é a gestão de versões, né? E como uma das principais partes da gestão de configuração é cuidar das alterações, muitas vezes essa gestão de configuração de software é conhecida como gestão das alterações de software, embora não seja o nome correto, tá? Mas eu apontei aqui porque é possível que vocês conheçam, já tenham ouvido falar como gestão das alterações de software. O professor indica o primeiro tópico, gestão das alterações de software. Mas cuidar das alterações é apenas uma das partes da gestão de configuração. A gestão de configuração de software normalmente é conhecida pela sua sigla, GCS em português, ou Software Configuration Management em inglês. E é uma atividade que está associada à gestão de qualidade. Para você ter qualidade tanto no processo quanto no produto, você precisa gerenciar bem as partes que estão sendo desenvolvidas. Você precisa ter uma boa gestão de configuração. Ao explicar, o docente circula as informações, alterações, GCS, SCM e gestão de qualidade. Novo slide intitulado Fluxo de Trabalho, com um fluxograma composto por 5 caixas de texto. 4 delas estão interligadas por setas em sentido horário e formam um círculo. No topo, a caixa de texto Identificar alteração e as caixas Controlar alteração, Analisar implementação e Informar alteração, respectivamente. Da caixa de texto Informar alteração, parte uma seta que aponta a 5ª caixa de texto que está fora do círculo, denominada Publicar/Distribuir. Existe, por exemplo, um fluxo de trabalho que pode ser seguido desde você identificar uma possível alteração. Então, veja que aqui já está destacando a alteração dentro do processo de gestão de configuração. Identificar a alteração, controlar a alteração. Baseada na alteração que está sendo prevista, você vai ter que implementar aquela alteração, informar a alteração e, uma vez que ela foi finalizada, você vai publicar e distribuir a alteração. Ao explicar, o docente circula em amarelo cada uma das etapas do fluxograma. Então, isso tem bastante a ver com aqueles procedimentos que eu havia comentado na aula anterior de integração contínua, em que os desenvolvedores eles desenvolvem, uma vez que eles desenvolvem, né, muitos dos desenvolvimentos são para correções, por exemplo. Já está pronto, ele percebe que algo tem que ser alterado, ele altera, ele testa e, uma vez que ele faz isso, ele tem que informar os outros envolvidos, as outras partes envolvidas, que aquilo foi alterado. Então, ele publica e distribui, mandando para o servidor, e isso passa a ser público para todo mundo. A gestão da configuração de software dentro de um processo de desenvolvimento, ela permeia todo o processo de desenvolvimento. Não sei se vocês se lembram dessa figura aqui. Em novo slide, o título Contextualização da GCS e abaixo a imagem de um quadro amarelo com 4 fases na parte superior: iniciação, elaboração, construção e transição, e 8 iterações na parte inferior: inicial, ELAB número 1, ELAB número 2, CONST número 1, CONST número 2, CONST número N, TRANS número 1, TRANS número 2. Na lateral esquerda, fora do quadrado, há 9 disciplinas de cima para baixo: modelagem de negócios, requisitos, análise e design, implementação, teste, implantação, gerenciamento de configuração e mudança, gerenciamento de projeto, ambiente. Linhas tracejadas verticais dividem o quadro em 4 partes e delimitam as fases. Na primeira parte, na fase iniciação, está a iteração inicial. Na segunda parte, na fase elaboração, estão as iterações ELAB número 1 e ELAB número 2. Na terceira parte, na fase construção, estão as iterações CONST número 1, CONST número 2 e CONST número N. Na quarta parte, na fase transição, estão as iterações TRANS número 1 e TRANS número 2. As disciplinas são representadas por ondas coloridas de espessuras irregulares.
A disciplina Modelagem de Negócios é representada por uma onda vermelha com os índices: iniciação, alto; elaboração, médio; construção, baixo; transição, quase nulo. Requisitos possui uma onda rosa com os índices: iniciação, alto; elaboração, alto; construção, médio; transição, baixo. Análise e design é representado por uma onda laranja com os índices: iniciação, baixo; elaboração, alto; construção, médio; transição, baixo. Implementação possui uma onda amarela que indica: iniciação, quase nulo; elaboração, médio; construção, alto; transição, baixo. Teste é representado por uma onda verde e estreita: iniciação, quase nulo; elaboração, baixo; construção, médio; transição, baixo. Implantação possui uma onda verde escuro: iniciação, nulo; elaboração, quase nulo; construção, baixo; transição, alto. Gerenciamento de configuração e mudança é representado por uma onda verde água: iniciação, baixo; elaboração, baixo; construção, médio; transição, médio. Gerenciamento de projeto é uma onda azul: iniciação, médio; elaboração, médio; construção, médio; transição, médio. Ambiente é representado por uma onda roxa que indica: iniciação, baixo; elaboração, médio; construção, baixo; transição, baixo. Fonte: IBM Rational RUP. Essa figura é do processo RUP, o processo unificado da Rational e agora que foi comprada pela IBM. E esse processo ele mostra diferentes etapas do ciclo de vida, requisitos, design, implementação, teste, implantação, dividido em fases, certo? Em iterações. Veja que uma delas aqui, olha, é a gestão de configuração e alterações. Nesse caso, é enfatizado, né? Em vez de usar a palavra alteração, está usada a palavra mudança. E está enfatizado o gerenciamento de configuração e mudança. Veja, então, que ela existe durante todo o ciclo de vida, porém, com uma ênfase maior nas duas últimas fases, de construção e de transição, certo? Aqui no início, olha, é bem fininho, certo? O docente refere-se ao início da onda de gerenciamento de configuração e mudança. Ao explicar, o professor circula as disciplinas, as fases de construção e transição e a onda de gerenciamento de configuração e mudança. Por quê? Porque na iniciação e na elaboração ainda não está sendo desenvolvido muito código. Mas os outros artefatos que estão sendo desenvolvidos também são itens de configuração que precisam ser gerenciados. Mas é quando o software começa a ser codificado propriamente dito, né? Então vocês vão observar que é quando a implementação está mais cheinha, é que a gerenciamento de configuração e mudança também vai ficar mais cheinho, e depois ela vai ter também um impacto bastante grande na transição. Embora a implementação tenha diminuído, a implantação vai estar grande. Então, a gestão de configuração também tem um papel bastante grande durante a implantação do software, certo? Então, essa figura aqui, ela é legal porque ela mostra a interação entre as diferentes etapas, entre as diferentes responsabilidades que ocorrem dentro do ciclo de desenvolvimento. No slide com o título Itens de configuração de software, as informações. Em letras amarelas, qualquer item que componha todas as informações produzidas como parte do processo de software. Em letras brancas, programas de computador, fonte ou executável. Produtos que descrevam os programas de computador. Dados ou conteúdo. Itens de configuração de software são organizados em uma hierarquia. Bom, e aí, né, voltando naquela questão, o que é um item de configuração de software é qualquer item que componha todas as informações produzidas como parte do processo de software, todos os artefatos produzidos. Pode ser um programa de computador, pode ser o fonte ou o executável, pode ser um produto que descreve o programa de computador,
e pode ser dados ou conteúdo. Então, qualquer tipo de artefato que se encaixe em qualquer uma dessas 3 categorias. E esses itens de configuração, eles normalmente eles são necessariamente organizados em uma hierarquia, certo? Então, por exemplo, o documento de requisitos é dividido em requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos não funcionais são divididos em requisitos de segurança, requisitos de desempenho, requisitos de escalabilidade, de portabilidade. E aí vai dividindo. Os requisitos funcionais são divididos nos requisitos disso, requisitos daquilo, requisitos não sei do que. Depende da funcionalidade, que por sua vez é dividido em sub-requisitos, por vezes dividido em sub-requisitos, até você chegar num requisitozinho que é o nó-folha aqui dessa árvore. Então, você vai ter os itens de configuração divididos de uma forma hierárquica, certo? E aí você pode ter uma alteração no documento de requisitos como um todo, ou você pode ter uma alteração em um requisito específico como um todo. Em novo slide há um diagrama com 5 caixas de texto. 2 caixas de texto, uma em cima da outra, estão posicionadas à esquerda no slide. A de cima é nomeada Design Specifications e tem as informações: projeto de dados, projeto de arquitetura, projeto de módulo e projeto de interfaces. A de baixo é Test Specifications e contém as informações: plano de teste, procedimento de teste, caso de teste. As 2 caixas estão conectadas por uma seta vertical e bidirecional. Da caixa Design Specifications, partem 2 setas para a direita. A primeira indica a caixa de texto Data Model e a segunda aponta para Component N, na qual estão as informações: descrição da interface, descrição do algoritmo PDL. Da caixa Test Specifications, partem 2 setas bidirecionais para a direita que indicam as caixas Component N e Source Code. Para isso, a área de gerência de configuração, ela tem que tratar isso tudo de uma forma sistemática. Então, por exemplo, aqui nós temos uma figura, um diagrama, que mostra a relação entre alguns desses artefatos. Por exemplo, um plano de teste, procedimento de teste, caso de teste, relacionado com o projeto de dados, projeto de arquitetura, projeto do módulo. Por quê? Porque você tem uma especificação de teste para testar uma especificação de projeto. Então, a área de gerência de configuração, ela precisa armazenar as informações de forma relacionadas. Qual caso de teste está testando qual requisito, se for no teste de sistema? Qual caso de teste está testando qual parte do projeto, se for no nível de integração? Qual caso de teste está testando qual classe, se for no nível de unidade? Então, você precisa ter esse tipo de relacionamento. Aqui é um exemplo ilustrativo de um possível modelo de dados. Ao explicar, o professor faz uma linha amarela que conecta as caixas de texto Design Specifications e Test Specifications e circula todo o diagrama. Para relacionar e armazenar os itens de configuração de uma determinada organização, certo? É só um exemplo ilustrativo, não que seja exatamente o que todo mundo precisa usar. No slide intitulado Repositório de Itens de Configuração de Software, há um diagrama com 6 repositórios representados por círculos conectados por linhas. No topo está o repositório Conteúdo de Construção, conectado aos repositórios Conteúdo de Modelo e Conteúdo V&V, que estão abaixo. Os repositórios Conteúdo de Modelo e Conteúdo V&V estão conectados entre si e ao repositório Documentos, abaixo. Os repositórios Conteúdo de Modelo e Documentos estão conectados ao repositório Conteúdo da Gestão de Projeto à esquerda. O repositório Conteúdo de Modelo está conectado ao repositório Conteúdo de Negócio Business, que está à esquerda. O repositório Conteúdo de Negócio Business está conectado aos repositórios Conteúdo da Gestão de Projeto e Documentos. Os repositórios estão acompanhados das informações: Conteúdo de Construção, Código-fonte, Código-objeto, Instruções para montar o sistema, Build, Conteúdo de Modelo, Casos de uso, Modelo de análise, Diagramas baseados em cenário, Diagramas orientados a fluxo, Diagramas baseados em classe, Diagramas comportamentais, Modelos de projeto, Diagramas de arquitetura, Diagramas de interface,
diagramas em nível de componente, métricas técnicas, conteúdo V&V, casos de teste, scripts de teste, resultados de teste, métricas de qualidade, documentos, plano de projeto, plano SCM e ou SQA, especificações de sistema, especificações de requisitos, documentos de projeto, plano e procedimento de teste, documentos de suporte, manual do usuário, conteúdo da gestão de projeto, estimativas de projeto, cronograma de projeto, requisitos SCM, solicitações de alteração e relatórios de alteração, requisitos SQA, relatórios de projetos e ou auditoria, métricas de projeto, conteúdo de negócio, business, regras de negócios, funções de negócios, estrutura da organização, business, arquitetura da informação, business. Uma outra figura, uma outra imagem aqui, que diz sobre o repositório dos itens de configuração de software. Então, você precisa ter um repositório de conteúdo de negócio, um repositório de conteúdo de modelos, onde você vai ter, pensando numa organização que desenvolve orientado a modelos, os casos de uso, os diagramas da UML no nível de análise, os diagramas de UML no nível de projeto. Você vai ter as informações da gestão de projetos, uma parte do repositório específica para a gestão de projetos, onde você vai ter os planos de desenvolvimento, métricas de projeto, estimativas de projeto, cronograma do projeto, um repositório para verificação e validação, onde vão estar os casos de teste, os scripts de teste para testes automáticos, os resultados de teste, enfim. Ao explicar, o docente circula em amarelo repositório, faz um risco ao lado de cada item lido nas informações dos repositórios e circula os repositórios. Conteúdo de negócio, business, conteúdo de modelo, conteúdo V&V e conteúdo da gestão de projeto. É comum que exista uma área dentro da organização, uma equipe, eu digo, da organização, que são os gerentes de configuração, os Configuration Managers, para tratar o ambiente de desenvolvimento com determinados repositórios apropriados para diferentes tipos de artefatos. Por quê? Porque cada um desses que apareceu aqui são itens de configuração específicos dentro do ciclo de desenvolvimento. Se a gente estiver falando de métodos ágeis, vai provavelmente haver um número menor de itens de configuração que não sejam software propriamente dito. Mas aí vai depender da abordagem de desenvolvimento que cada organização usa. No slide intitulado Organização de uma GSC, os tópicos: 1. Elementos de componente. 2. Elementos de processo. 3. Elementos de construção. 4. Elementos humanos. Bom, se nós pensarmos como é a organização de uma gerência de configuração de software, nós podemos ter elementos de componente, processo, construção e elementos humanos. Novo slide com as informações sobre o tópico. 1. Elementos de componente. Conjunto de ferramentas acopladas em um sistema de gestão de arquivos, por exemplo, um banco de dados, que possibilita acesso à gestão de cada item de configuração de software. O título do tópico e a palavra ferramentas estão escritos em amarelo. Os elementos de componente são ferramentas para o sistema de gestão de arquivos, por exemplo, um banco de dados, né? Então, eu comentei que a gestão de configuração precisa ter ferramentas para fazer o seu trabalho, como, por exemplo, um banco de dados. Novo slide com as informações sobre o tópico. 2. Elementos de processo. Coleção de procedimentos e tarefas que definem uma abordagem eficaz de gestão de alterações e atividades relacionadas para todas as partes envolvidas na gestão, engenharia e uso do software. O título do tópico e as informações procedimentos e tarefas estão destacados em amarelo. Se for sobre o elemento de processo, além da ferramenta, tem que ter procedimentos a serem seguidos. E aí são os elementos de processo. Novo slide com as informações sobre o tópico. 3. Elementos de construção.
conjunto de ferramentas que automatizam a construção do software, assegurando que tenha sido montado o conjunto apropriado de componentes validade, isto é, a versão completa. O título do tópico e a palavra ferramentas estão escritos em amarelo. Também elementos de construção, né, que aí são ferramentas também, mas que vão dar apoio à integração, ao teste, à entrega contínua, como eu havia comentado na aula anterior. Então, são ferramentas para dar apoio à construção. Novo slide com as informações sobre o tópico. 4. Elementos humanos. Conjunto de ferramentas e características de processo, abrangendo outros elementos de GC, usado pela equipe de software para implementar um GCS eficaz. O título do tópico e as informações ferramentas e características de processo estão escritos em amarelo. E, por fim, os elementos de recursos, os elementos humanos, que são ferramentas e características do processo usados pela equipe, pelas pessoas, para fazer um bom gerenciamento. Então, nós podemos entender esses 4 tipos de elementos. Claro que isso aqui é a visão do autor do livro que a gente está seguindo. Ele entende que são essas 4 coisas necessárias para fazer uma boa gestão de configuração. No slide com o título Itens de configuração de referência, um fluxograma composto por círculos brancos denominados SCIs, itens de configuração, conectados por setas. Uma seta horizontal para a direita indica a informação tarefas de engenharia de software, da qual parte uma seta para o primeiro SCIs. Do primeiro SCIs, sai uma seta que indica a informação revisões técnicas. De revisões técnicas, parte uma seta em direção ao segundo SCIs, denominado aprovadas. Do segundo SCIs, parte uma seta que entra em um retângulo à direita, que representa o projeto de banco de dados, e a seta aponta para o terceiro SCIs, denominado armazenamento. Uma linha diagonal atravessa a seta que interliga o segundo e o terceiro SCIs. Do terceiro SCIs, parte uma seta para fora do retângulo, à esquerda, que aponta para o quarto SCIs, denominado extraídas. Uma linha diagonal atravessa a seta que interliga o terceiro e quarto SCIs. Do quarto SCIs, parte uma seta para a esquerda que indica a informação, controles de SCM. De controles de SCM, parte uma seta para cima, direcionada à informação inicial, tarefas de engenharia de software. Da informação inicial, parte uma seta para cima, que aponta para o quinto SCIs, que representa modificado. Do quinto SCIs, parte uma seta para baixo, que retorna a informação, revisões técnicas. O projeto de banco de dados possui os seguintes referenciais: especificações de sistema, requisitos de software, especificação de projeto, código-fonte, planos de teste e/ou procedimentos e/ou dados, sistema executável operacional. E os itens de configuração, então, eles vão passar por um ciclo de ciclo de vida, né? Então, você pode ter, aqui nós estamos chamando de SCI, que é do termo em inglês para Software Configuration Item, tá? Então, é um item de configuração de software, lendo ao contrário. Cada um desses SCIs que aparece aqui. Então, veja só, olha, eu tenho aqui tarefas de engenharia de software. E essas tarefas vão gerar diferentes itens de configuração. Esses itens de configuração, uma vez prontos, vão passar por revisões técnicas. E eles podem, eventualmente, eles serão aprovados. Em algum momento, eles serão aprovados. A partir do momento que eles forem aprovados, eles vão ser armazenados, então, lá no ambiente, lá no banco de dados da gerência de configuração de software. Em algum momento, eles são guardado uma determinada versão, por exemplo, a versão 1.0. Em algum momento, isso vai ser extraído para voltar para uma tarefa em que eu vou fazer uma nova versão. Na verdade, vem aqui para cima, eu vou modificar. E aí eu passo para cá novamente, aí eu vou ter a versão 1.1. E eu posso ficar nesse ciclo aqui, gerando a versão 1.2, 1.3, 1.4. Então, o que vale oficialmente é o que está lá armazenado na gerência de configuração. E a gente chama isso do item referência, ou em inglês baseline.
Ao explicar, o docente circula os SCIs e as informações e contorna o ciclo e o projeto de banco de dados. O baseline é o que vale oficialmente para todos. Para eu mudar, eu tenho que extrair, alterar, revisar, aprovar. E aí eu digo, ok, eu tenho uma nova versão, eu submeto aquela nova versão. Isso para qualquer item, seja um requisito, seja um código, seja um caso de teste, certo? Em novo slide, as características da GCS, gestão de dependências entre itens de configuração, controle de versão, sistemas de versionamento, integração contínua, gestão de impacto, auditoria de configuração, relatórios de status. Bom, e aí finalizando, existem várias coisas que estão relacionadas à gestão de configuração e versão que nós não vamos cobrir aqui porque é um tema bastante longo, né? Então, veja só, eu teria que fazer a gestão de dependências entre os itens de configuração, porque um item depende do outro. Se eu vou alterar um requisito, eu tenho que provavelmente ver quais os casos de teste que eu tenho que alterar porque eu alterei aquele requisito, porque senão eu altero o requisito, altero o código e rodo o teste, obviamente que o teste vai falhar. Eu também tenho que alterar o requisito. Então, isso é chamado de gestão de dependências. O próprio controle de versão, existe várias informações relacionadas a isso, que eu só mencionei que uma das partes importantes é o controle de versão ou versionamento, sistema de versionamento, que eu não mencionei. A integração contínua, que foi falado na aula anterior, é considerada uma parte da gestão de configuração de software. Eu posso ter também a gestão de impacto, sempre que uma alteração precisa ser feita, onde ela vai impactar. Para eu alterar uma coisa, eu tenho que ver se eu vou alterar um código, quais outros códigos, quais outros componentes eu tenho que alterar. Isso é chamado de gestão de impacto, qual o impacto de uma alteração. Auditoria de configuração, então existem pessoas que trabalham com auditoria, para de vez em quando fazer uma auditoria em todo o ambiente de desenvolvimento para um determinado projeto, para saber se os artefatos estão sendo criados, se eles estão corretos, se eles estão válidos, se eles são confiáveis. E relatórios de status, para saber qual é o status atual do desenvolvimento do software, baseado em todos os itens de configuração criados até o momento. Ao explicar, o professor circula em amarelo a palavra dependências e faz um risco à frente das 4 primeiras características. Novo slide intitulado Referências e as Informações. Pressman, RS e Maxim, BR, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 10ª edição Porto Alegre, AMGH Editora Limitada, 2021. Bom, é isso. E esse material é basicamente retirado, usado como base, o livro de Pressman e Maxim, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 10ª edição de 2021. Agradeço, não só por essa aula, mas por todas as aulas que a gente teve, culminando nessa 21ª aula. Espero que vocês tenham aproveitado essas videoaulas e aprendido informações novas, conteúdo novo a respeito da engenharia de software. Até uma próxima oportunidade. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.